Fala galera do canal It's Only Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago para vocês a minha coleção do Deep Purple e das suas bandas associadas, né? Como vocês sabem, o Deep Purple é uma banda com uma das melhores árvores genealógicas de todos os tempos aí, na questão aí da história da música, né? Então, a partir do Deep Purple se originaram várias outras bandas sensacionais, e aí eu tenho algumas delas aqui na coleção para estar compartilhando com vocês. Então eu vou estar juntando basicamente 3, 4 artistas, projetos em um só vídeo, porque eu não tenho toda a discografia do Deep Purple. Apesar do Deep Purple ser a minha segunda banda favorita de todos os tempos, né, ficando apenas atrás dos Rolling Stones aí, eu ainda falta muito para completar a coleção da banda, até porque tem uma discografia bastante extensa em relação a discos de estúdio, ao vivo, enfim, né? A maior parte dos meus itens aqui em CD e tenho também um LP relacionado a esse tema que eu vou passar aqui para vocês hoje, né? E nesses vídeos aqui para mostrar a coleção, o meu intuito é, do ponto de vista da curiosidade, né, de saber o que eu tenho aqui na coleção. Então, ao invés de fazer um vídeo aí de horas mostrando toda a minha coleção para vocês, eu faço esses recortes por banda, né, por artista, compartilhar um pouco da história, do meu entendimento aqui a respeito desses discos, um pouco de como eu consegui, e também fica a indicação de algumas edições em específico, onde você pode também adquirir esses itens aqui em alguns casos, né? Então acho que vale aí por todos esses fatores. Esse tipo de vídeo eu gosto bastante de gravar também, estar compartilhando com vocês aí, e também ouvir depois nos comentários aí o que vocês têm dessas bandas, o que vocês acham dessas edições, enfim, é sempre legal estar gerando essa interação. Então antes de começar a mostrar para vocês esses itens, já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, que é algo muito importante para receber aqui as novidades do canal, e também seguir a página no Instagram lá, né, porque eu estou sempre postando por lá caso o YouTube não te notifique dos vídeos novos, né, além de outros conteúdos também. É importante também que você deixe o like se você gostar do vídeo, é claro, porque você ajuda assim na divulgação do canal, e você também pode considerar aí ser um membro, é claro, e deixar os seus comentários aqui para a gente bater aquele papo nessa sessão de comentários, nessa nossa comunidade. Então, sem mais delongas, né, começando aqui essa apresentação, eu vou começar pelas bandas associadas, digamos assim, né, que são Rainbow, Whitesnake, em um projeto do Ian Gillan, e depois eu passo para os itens que eu tenho aqui do Deep Purple, tá? Mais uma coisa, essas coleções aqui parece que é incrível, né? Quando eu gravo um vídeo mostrando a minha coleção de determinado artista, parece que na sequência eu consigo milagrosamente vários itens até difíceis aí de se obter em relação a essas bandas. Por isso, alguns desses vídeos vão ganhar atualizações, né? E eu vou fazer essas atualizações meio que em um vídeo só. Por exemplo, o próximo vídeo de atualizações da coleção eu preciso trazer aqui Rolling Stones, Led Zeppelin, Roxy Music. Entraram itens muito interessantes, inclusive em LP, que era um formato que eu ainda não colecionava na época que eu gravei esses vídeos da coleção. Então eu vou estar, vez ou outra, aí fazendo essas atualizações. Então, conforme também essas bandas aqui tiverem atualizações relevantes, lá na frente eu trago de novo um outro vídeo. Então, começando pelo Rainbow, aqui eu tenho os 4 primeiros álbuns de estúdio deles, todos naquela edição unofficial, né? Eu contei para vocês um pouco a respeito do Down to Earth que eu peguei recentemente. Vou estar deixando o link aí no card para quem quiser ver, né? Assim, é um preço barato, mas é uma edição muito bem acabada e que para mim, no momento aqui, ela vai me servir bastante, tá? Eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Se pintar a oportunidade de pegar esses discos aqui, principalmente em LP, eu pegarei, ou numa edição melhor em CD, mas por enquanto, gente, está atendendo demais aqui, bem demais, a minha necessidade na coleção. Então não dá para ficar sem os itens do Rainbow, né? Então, como vocês sabem, o Rich Blackmore, quando ele sai do Deep Purple, ele funda uma nova banda, chama ali o Dio para fazer parte, depois vai ter algumas mudanças de integrante, bastante mudanças de integrantes, na verdade. Então aqui ele vai trazer a princípio, Rich Blackmore's Rainbow, né, como saiu aqui no primeiro álbum. Esse aqui é o álbum de estreia, né, Rich Blackmore's Rainbow, e depois ele vai se chamar simplesmente Rainbow. Então tá aqui o primeiro álbum, né, todas aquelas edições The Rainbow Remasters, seguindo aquele padrão. Então nós temos aqui o CD, né, Picture, tudo roxinho, no caso desse aqui, com o setlist. E aqui na bandeja eu vou mostrar só o do primeiro, porque todos eles vão seguir esse mesmo padrão, né, de mostrar aqui os itens que tem, né? E todos esses aqui estão disponíveis aí para vocês adquirirem por um preço bem barato, quem não liga para essa situação, né? Porque eu acho que apesar dele ser um item não oficial, você vê que não é um CDR, né? Não é um disco simplesmente gravado de qualquer arquivo ali baixado da internet, mas tem um capricho gráfico e sonoro também, a qualidade de som é muito boa. Então tá aqui o Rich Blackmore's Rainbow, álbum de estreia do Rainbow. Também tem, é claro, o álbum seguinte, o Rainbow Rising. Então tá aqui,
Rainbow Rising, essa mesma edição Rainbow Remasters, como vocês podem ver aqui, né? Não sei se eu mostrei o encarte do outro ali, mas todos eles, o encarte ele abre no meio aqui, tem uma foto da banda e os créditos, né? E aqui a capa e a contracapa do álbum. Então no caso desse aqui o CD, ele é preto, né? Então Rainbow Rising. Na sequência temos o Long Live Rock and Roll, o último de estúdio aí gravado com o Dio, né? Então tá aí, ó, Long Live Rock and Roll, mesmo padrão, mesma coisa, mesma situação aí que eu contei para vocês. O encarte desse daqui, se eu não me engano, é um pouquinho diferente, isso, ele abre em 3, né? Então tá aqui uma foto de um show, né? Com essa faixa, né? Long Live Rock and Roll, e tem a letra das músicas nesses aqui também, né? Então isso daqui é bastante interessante. Essa edição aqui já mais caprichada, né? Então tá aí o Rainbow Long Live Rock and Roll. E o meu disco favorito do Rainbow, né? Apesar de amar essa fase com o Dio, né? O Dio genial, mas que é o Down to Earth, né? Com o Graham Bonnet nos vocais, que é um dos meus vocalistas favoritos de todos os tempos. Aí para mim ele tem uma das melhores vozes de todos os tempos na história da música. Gosto muito do estilo dele, né? E tá aqui então o Down to Earth, um disco que dispensa apresentações também. Essa mesma edição Remasters, né? Abrindo aqui ao meio. Esse daqui não tem a letra das músicas, só os créditos e algumas imagens aqui também. Então do Rainbow são esses 4 primeiros álbuns de estúdio que eu tenho, mas essas edições aí unofficial, né, elas parecem que estão cobrindo toda a fase, né? Tem o On Stage, que é o ao vivo, tem os álbuns lá com o John Lee Turner, que são o Difficult to Cure, o Straight Between the Eyes, enfim, entre outros, né? O Bench Out of Shape, né? Que se eu não me engano é o último disco, o penúltimo disco do Rainbow. Então continua, né? Esses aqui são os meus favoritos, é a minha fase favorita, né? Então eu fiz questão de pegá-los mesmo que nessas edições aí mais simples. Na sequência então, Whitesnake, né? Whitesnake, é claro, temos aí o seu grande fundador, o seu grande líder, o David Coverdale, né? Uma das grandes vozes aí da história da música, e que tocou, né, se popularizou aí por cantar lá no Deep Purple, naquela fase conhecida como MK3, ou né, Mark III. Né? Após a saída do Ian Gillan e do Roger Glover, entraram Glenn Hughes no baixo e o David Coverdale na voz, né? Gravaram ali 3 grandes álbuns de estúdio, um grande álbum ao vivo com o Deep Purple ali em meados da década de 70, e depois o David Coverdale saiu da banda, o Deep Purple deu uma pausa, né? Depois voltaria com o Ian Gillan, e nesse meio tempo ele fundou o Whitesnake. Gosto de todas as fases do Whitesnake. Para mim o Whitesnake não tem nenhum disco ruim, longe disso, né? Mas por enquanto a minha coleção do Whitesnake é bastante modesta. Eu vou ter aqui do Whitesnake em casa apenas 2 CDs da minha fase favorita, que é a fase que muita gente aí torce o nariz, não gosta muito, a fase mais comercial, mais pop, né? Voltada para o mercado americano, mas que eu gosto bastante. Então temos aqui o auto-intitulado Whitesnake, também conhecido como 1987. Essa é uma edição comprada na Amazon, né, original, muito boa. Essa daqui vem com um encarte bastante robusto, tem um CD bem bonito aqui, ó, Whitesnake, 1987, o remaster, né? Aqui na bandeja também nós temos uma imagem e nós temos um encarte aqui que é bem generoso, né? São várias páginas, uma qualidade do papel aqui muito boa, né? Então nós temos fotos dos membros da banda, nós temos informações sobre a gravação, nós temos algumas histórias aí, bastidores, enfim, e também as letras das músicas. Aqui são várias as páginas aqui desse encarte, que é bastante caprichado. Então Whitesnake 1987, o bom é que esse disco aqui, ele tem para vender na Amazon e vira e mexe, entra em promoção aí, 20 e poucos reais, vale muito a pena se você tiver oportunidade. E na sequência desse saiu o também bastante comercial, com um som bem pop, também bem voltado para o mercado americano, que é o Whitesnake Slip of the Tongue, né? Esse daqui 2 anos depois, de 1989, e que conta com o grande Steve Vai nas guitarras, né? Então gosto muito, é o único disco do Whitesnake gravado pelo Steve Vai, e eu gosto demais, cara, do Steve Vai, e o Steve Vai no Whitesnake ficou muito bom. É muito criticado esse disco aqui por algumas pessoas, mas eu gosto demais. Tem Judgment Day, Fool for Your Loving, que é sensacional, Now You're Gone, The Deeper the Love, que é uma balada muito boa. Essas 2 edições que eu tenho aqui traz bônus tracks, né? Traz faixas bônus também que ficaram de fora. Então são realmente edições comemorativas aí, né? Esse caso aqui do Slip of the Tongue também com um disco Picture, né? CD bem bonito aqui, com uma imagem de fundo aqui na bandeja, né? Fazendo referência aí às propagandas que tinha aí do Slip of the Tongue na época. E o encarte da mesma maneira, né? Esse aqui até é ainda mais robusto, mais grosso do que o outro ali,
mesmo princípio, né? Traz informações da gravação, sobre os membros da banda, fotografias muito boas aqui e também créditos, as letras das músicas. É um encarte sensacional. É mais uma edição que constantemente entra em promoção lá na Amazon e vale muito a pena aí para quem quiser adquirir. Então, do Whitesnake, até o momento é só isso que eu tenho na minha coleção, mas é óbvio que eu pretendo ainda buscar no mercado, né, pegar muito mais itens, e conforme eu for pegando eu faço essa atualização aqui. E também, né, esse daqui que eu já mostrei no vídeo da minha coleção do Black Sabbath, né, eu vou estar deixando aí o link no card para quem quiser acessar essa minha coleção do Black Sabbath, mas que é esse projeto do Ian Gillan com o Tony Iommi, né? Acho que todo mundo aí sabe que o Ian Gillan gravou um disco com o Black Sabbath lá em 1983, o Born Again, uma espécie de crossover entre Black Sabbath e Deep Purple. É um disco sensacional, eu amo Born Again. E depois eles se reuniram novamente aí para fazer alguns projetos, esse projeto Who Cares, né? Gravar algumas músicas, outros convidados especiais também, traz algumas músicas aqui do Black Sabbath, do Deep Purple e outras criadas aqui para esse disco. É um disco duplo, bem interessante, encontrei numa loja física aí, ao viajar lá para São José dos Campos, aqui em São Paulo, né? Então dei muita sorte que não esperava encontrar esse disco aqui, pagar um bom preço nele, né? Porque não é tão comum um disco duplo aí, que não é tão fácil de achar, né? Não é raro, mas também não é tão fácil de achar aí pelo mercado, né? Então tá aqui, ó, duplão, o Who Cares, projeto do Ian Gillan, vocalista do Deep Purple, com o Tony Iommi. E agora eu vou entrar aqui especificamente nos discos do Deep Purple. Vocês vão ver que aquela fase mais clássica do Deep Purple é a maior lacuna da minha coleção. Tem apenas alguns álbuns aí. Tenho aqui vários álbuns de estúdio, né? E também, principalmente os mais recentes. E também 2 discos ao vivo, né? Todos eles em CD, com exceção de um que é o LP, que eu vou deixar para mostrar aqui no final para vocês. Então, começando, na iMusic eu peguei 3 discos, 3 CDs, que são os 3 primeiros álbuns do Deep Purple, né, que muita gente não dá o devido valor. Eu acho que são álbuns muito bons. É claro que o Deep Purple virou realmente o Deep Purple como a gente conhece a partir lá da Mark II, da entrada do Roger Glover, do Ian Gillan, né, da gravação do In Rock em diante. Não vou negar que foi assim que se escreveu a história, que talvez o Deep Purple muito provavelmente não teria alcançado tudo aquilo que ele alcançou caso se mantivesse nesse tipo de som aqui do começo. Mas mesmo assim é um trabalho muito bom, muito competente, que vale a pena você ouvir, né? Tem muita gente que sequer ouviu, deu uma chance para isso daqui, começa com o Deep Purple direto na década de 70, e eu acho que esses 3 álbuns aqui, com o Nick Simper no baixo e com o Rod Evans nos vocais, valem muito a pena. O Rod Evans depois fundou uma banda chamada Captain Beyond, que tem alguns bons discos, principalmente o álbum de estreia, que é um dos que eu vou atrás ainda para conseguir, né? Mostrando mais uma vez como a árvore genealógica do Deep Purple é uma coisa bem complexa, né? Tem ainda o Captain Beyond, que é uma grande banda. Mas a estreia do Deep Purple foi ainda em 1968, então na década de 60 o Deep Purple estreia com Shades of Deep Purple. Então, como eu disse, esses 3 primeiros aqui eu adquiri lá na iMusic. É muito interessante essas edições aqui, ó, tem o CD, o fundo da bandeja é preto e tal, mas ó, é bem caprichado, traz aqui versões bônus, o que é muito legal também, né? Não traz só o setlist original. Aqui é mais psicodélico, talvez um toquezinho ou outro progressivo, classic rock. Tem alguns covers, como por exemplo nesse disco aqui de estreia nós temos o cover de Help dos Beatles e Hey Joe do Jimi Hendrix, né? E o Deep Purple com um som bem bacana aqui, sim, que vale a pena você investigar, né? E aqui essa edição, né? Ela traz The Original Deep Purple Collection, né? Então ele tem uma moldura, uma roupagem diferente aqui. Mas se você quiser, você pode deixar essa parte aqui na frente da bandeja e aí fica exatamente como era a capa original de época do disco. Então acho que isso é uma coisa muito interessante também para essa edição. Você pode deixar essa parte aqui da edição especial na frente ou pode deixar a capa ampliada aqui original conforme ela foi pensada. E o encarte bem bacana, são várias páginas aqui contando sobre a gravação, sobre a banda na época, enfim. Então bem bacana, um trabalho muito bem feito aqui com esse primeiro disco, álbum de estreia do Deep Purple, o Shades of Deep Purple. E aí, ainda com essa formação conhecida como MK1, né, o MK1, também saiu em 69 2 álbuns, o The Book of Tilesing, então tá aqui à frente, as costas do disco, como sempre trazendo bonus tracks também. Tem algumas músicas muito boas aqui, como por exemplo Kentucky Woman e River Deep Mountain High. Tem também alguns bônus bem legais aqui. E aquele princípio, né? Bandeja preta aqui no fundo, o CD seguindo a lógica ali da capa, um encarte bem
generoso, repleto de informações aqui, de créditos, de coisas interessantes para você acompanhar durante a audição do disco. E você pode manter a capa original, né? Aqui nós temos a capa alternativa dessa série, e você pode deixar, caso queira, também na frente do CD aqui aparecendo a capa original de época do Book of Tailsin, segundo disco do Deep Purple de 1969. E ainda em 1969 saiu um disco auto-intitulado Deep Purple, o último dessa formação. Novamente a mesma lógica, pode ver bem parecido aqui o fundo dessa edição. Lembrando que os três são edições importadas, eles inclusive seguem esse mesmo padrão aqui na lombada do disco, nas costas, enfim. São edições europeias, né? Edições lá UE, né? Da União Europeia, importados lá da iMusic, e que tem esse mesmo princípio, né? Então aqui o Deep Purple CD, aqui nós temos a capa original que a gente pode deixar à frente, e o encarte, conforme eu falei para vocês. Então eu acho bem bacana esses discos aqui, acho que são bastante injustiçados e vale a pena, caso você nunca tenha dado devida atenção a eles, você pegar, né? Principalmente lá pela iMusic, né? Costuma estar um bom preço por lá e vem tudo em ordem aí, né? Bem bacana. Fica legal na prateleira também, seguem a mesma lógica aqui, o mesmo princípio dessa série The Original Deep Purple Collection. Então os três primeiros álbuns do Deep Purple eu tenho aqui. Depois aí começam as lacunas, né? Daquele período clássico do Deep Purple da década de 70, né? Que teve ali a gravação de 7 discos de estúdio sensacionais, 4 com a Mark II e outros 3 ali com aquela fase Glenn Hughes, David Coverdale, né? E ainda um outro que saiu o Ritchie Blackmore e entra o Tommy Bolin, enfim, uma série de mudanças da banda ali, mas que é realmente o grande período do Deep Purple em termos de criatividade. Desse período eu só vou ter um álbum de estúdio e os outros ao vivo, né? Então eu só tenho dessa época o Machine Head do Deep Purple. Então tá aqui, ó, ediçãozinha bem bacana da Warner. O encarte simples, mas bem bacana, bem interessante, porque ele vai abrir aqui, ó, tem aqui algumas informações, tal, a capa e a contracapa, a qualidade de som dele é bem legal, bem interessante. Então uma boa edição aí, ó, do Deep Purple Machine Head, né, para completar aqui a coleção. Isso daqui é um dos grandes discos de todos os tempos, né, dessa fase aí da década de 70, é o meu favorito de Purple, apesar do In Rock e do Burn serem incríveis também, né, mas aqui é praticamente uma coletânea de clássicos da história da música, genial. Então aí o Deep Purple Machine Head 1972. Eu tenho também disco ao vivo gravado lá pela Mark III, né? Então se eu não tenho lá o Burn, nem o Stormbringer, nem o Come Taste the Band com o David Coverdale e o Glenn Hughes, eu tenho um registro ao vivo desses discos aqui, que é o Deep Purple Made in Europe, né? Nós temos o Made in Japan, depois eu vou mostrar para vocês lá no final. E nós temos também o Made in Europe. O Made in Japan foi gravado com a MK2 e o Made in Europe foi gravado com a MK3, na Europa, obviamente. E aqui é um setlist bastante curto, até 5 músicas apenas. Essa é uma edição nacional, tá? Bem simples aqui, inclusive o encarte, ó. Ele abre aqui ao meio, só tem os créditos mesmo, o logo da banda, aqui a capinha, mas a qualidade de som é muito boa. Aqui o CD, ó, cinza. E aqui nós temos 5 canções, né? Burn, Mistreated, Lady Double Dealer, You Fool No One e Stormbringer. Assim como é bastante curto esse setlist, ele é espetacular, é uma performance assim arrasadora, é um disco maravilhoso ao vivo, aí o Deep Purple ao vivo dispensa apresentações em qualquer época, em qualquer fase da banda que a gente queira discutir aqui. Então Deep Purple Made in Europe, primeiro dos ao vivo que eu tenho aqui da banda, o único que eu tenho dessa fase é MK3 aí, né? Na verdade nem é muito bem MK3, porque aqui, se eu não me engano, esse disco não é o Ritchie Blackmore nas guitarras, é o Tommy Bolin, né? Eu preciso confirmar aqui. Não, esse daqui é o Blackmore ainda. Esse daqui é o Blackmore, né? O Bolin vai entrar depois no Come Taste the Band. Esse daqui cobre os 2 primeiros discos dessa formação. E é um disco ao vivo sensacional em CD, ótima qualidade musical também. Aí eu pulo já para o disco de retorno do Deep Purple, né? Deep Purple, depois desse ao vivo aqui, teve o Come Taste the Band, o Ritchie Blackmore sai da banda, enfim, tem uma série de problemas e a banda acaba durante um tempo. E ela vai voltar em 1984, né, para o álbum Perfect Strangers, né, o grande retorno do Deep Purple em 84. E eu acho esse álbum sensacional, né? Eu já vi gente falar que ele é superestimado e tal, que as pessoas dão muito valor para ele por ser o retorno. Cara, eu não concordo. Eu acho esse disco aqui muito bom do início ao fim. Eu acho que ele não deve em nada aos clássicos ali da década de 70. Aqui a gente tem músicas como Knocking at Your Back Door. Olha que abertura maravilhosa, né?
Nobody's Home, Under the Gun, Perfect Strangers, Gypsy's Kiss, enfim, Not Responsible. Cara, é um grande disco. A faixa título, que é maravilhosa, Perfect Strangers, né? Que é a minha edição, uma edição até bastante simples, né? Mas bem interessante também. Nós temos aí o CD preto, né? Perfect Strangers. E aqui o encarte. A gente tem ele abrindo aqui em 3, né? Com algumas fotos aí da banda e tal. E tem todos os créditos e todas as letras das músicas aqui. O que é algo bem interessante. É um encartezinho bem, apesar de simples, muito bem feito. Então tá aí o Perfect Strangers de 1984. Agora, dando uma aceleradinha aqui, né, tem esse daqui que é o meu menos favorito de Purple, junto com Bananas lá de 2003, que é um álbum que eu não tenho ainda, que é o Abandon. Né? Mas como eu disse, nessa viagem para São José dos Campos, eu também consegui pegar esse aqui. E foi incrível como na mão do mesmo vendedor lá, eu peguei 2 discos bastante criticados, o Risk do Megadeth e o Abandon do Deep Purple. Mas pra mim valeu muito a pena, porque apesar de serem discos mais fracos dessas bandas, são discos que eu gosto. Então eu gosto do Abandon, acho que ele tem suas qualidades. Só que se você comparar com o que é o Deep Purple, com aquilo que o Deep Purple gravou antes disso e mesmo depois disso, a gente vê que realmente ele é um disco mais fraco. Mas é uma edição em CD de época, tá? Nacional. Esse daqui é o CD lançado aí na época mesmo do lançamento original, se eu não me engano, 97 ou 98. E aí tá muito bem aqui, muito bom o estado de conservação dele. Nós temos aqui, ó, o CD, só não tá aqui com o acrílico aqui, as presilhas soltas aqui dentro, né? Mas aqui dá até para trocar depois tranquilamente. Ó, temos aqui a bandeja com uma imagem ao fundo, né? E o encarte bem generoso, né? O encarte maior que eu tenho aqui dos itens do Deep Purple. Tem todas as letras das músicas, tem as fotos aqui dos membros da banda, tem informações, tem créditos, tem tudo aqui desse encarte bastante completo, são várias páginas. O Abandon do Deep Purple. Segundo, a contar com o Steve Morse na guitarra. Ainda não tem o Perpendicular, que é um disco que eu amo aí do Deep Purple. Depois pula lá o Bananas de 2003, que eu não tenho, que é um dos que eu menos gosto também. Aí nós temos o Rapture of the Deep de 2005. Esse daqui é interessante porque foi a única compra que eu fiz até hoje de Marketplace do Facebook, né? Eu vi um anúncio que tava esse do Deep Purple, Rapture of the Deep. Tinha também o Appetite for Destruction do Guns N' Roses e o Imaginations from the Other Side do Blind Guardian. E aí, como o vendedor era aqui perto de casa, né? Eu fui buscar na casa dele aí. Enfim, não tive que pagar frete, era um colecionador que estava vendendo, né? Ele me falou que ele estava passando CDs para frente para investir mais em LPs e tal. Então paguei um bom valor nesses CDs aí. E um dos que veio lá foi o de Purple, Rapture of the Deep, que é um disco que eu gosto bastante aí. Ele é bastante criticado também, as pessoas dizem que ele é fraco, mas aí eu já não concordo. Eu acho o Rapture of the Deep muito bom. Inclusive um vídeo aí sobre discos subestimados, eu coloquei ele lá, sem medo de ser feliz. Eu tenho certeza que ele é um disco subestimado, que quem escute com esse disco aqui com atenção e não ficar esperando, é claro, um In Rock 2.0, um Machine Head, um Burn 2.0, mas escutar ali no devido contexto da época, né, vai gostar sim desse disco. Então é um encarte bem legal também. Tem aqui todas as letras das músicas, tem os créditos e tal, as ilustrações aqui do álbum. Então bem bacana também a edição aqui do Rapture of the Deep. E aí eu tenho os 3 dessa fase que eu adoro do Deep Purple, que é essa fase mais recente, né? Eu não tenho o último disco ainda, aquele de covers que eles gravaram, pretendo pegar, porque ele é muito bom. Mas os últimos 3 discos de inéditas que eles gravaram, né, na última década aí é sensacional, né? Esse daqui tem um valor, inclusive eu já gravei um vídeo a respeito deles, tá? Então não vou nem me esticar muito aqui nos comentários técnicos sobre eles. Vou estar deixando aí no card quem quiser ver, né? Os incríveis últimos discos aí do Deep Purple. Mas basicamente esse daqui tem um significado muito especial para mim, é o Now What de 2013. Uma capa até bastante minimalista, mas que eu gosto bastante. Muito bom esse disco aqui. Todo branco com roxo aí, né? De Purple, né? Então temos aí o Purple bem presente. O lançamento da Shinigami Records, esses últimos discos sempre saindo nacionais pela Shinigami. Tiragens aí às vezes de 300 a 500 CDs. E aí nós temos um encarte bem bacana também. E esse disco tem um valor, né, um significado bem especial para mim, porque foi o primeiro lançamento do Deep Purple que eu acompanhei, né? Então a partir de 2012, 13 foi quando eu comecei a acompanhar os lançamentos das bandas que eu gostava e
pegar ali na hora, pô, foi lançado, você vai lá no YouTube, procura na internet, faz o download, né? Na época eu não colecionava ainda, e vai atrás disso, né? E eu lembro que na época eu tinha um celular bem fraquinho, né? Com a memória bem pequena, cabia ali poucas músicas, eu costumava fazer uma coletânea de 12, 15 músicas no máximo, dependendo do tamanho, e ia trocando, né? Fazia transferência no computador e ficava ouvindo sempre as mesmas músicas. E esse disco aqui foi um disco que eu gostei tanto, que eu coloquei ele na íntegra, né? Todas as músicas, né? São 11 músicas no disco. Eu coloquei as 11 músicas no celular e ficava ouvindo só ele na íntegra, né? Nem tinha o hábito de ouvir discos por completo, mas na época eu gostei demais, cara. Músicas aqui como a Simple Song, que abre, acho genial. Wordstein, Vincent Price, Hell to Pay, enfim, Above and Beyond. Cara, esse disco aqui eu acho que se fosse lançado lá na década de 70, 80, as pessoas dariam maior valor para ele, talvez tratariam ele até como um clássico. Eu gosto demais aqui na Watch de 2013, muito legal. Na sequência, em 2017, se eu não me engano, eles lançam aqui o Infinite, né? Mais um grande disco, né? Nesses discos aqui também o Don Airey, que já estava na banda desde o Rapture of the Deep, ele brilhando, né? Ele realmente bastante confortável, com a bucha de substituir o Jon Lord, que não é nada fácil ali nos órgãos, né? Mas fazendo um grande trabalho. E aqui é mais um grande disco, também lançado pela Shinigami, a tiragem não muito grande, um trabalho gráfico sensacional, muito caprichado mesmo. Temos aqui um belíssimo encarte também, ó. Esse daqui é até maior lá do que o na Watch. Imagens, fotos, informações, letras da música. Cara, isso aqui é talvez o melhor trabalho gráfico das edições que eu tenho em CD aqui do Deep Purple, seja esse daqui do Infinity. É um grande disco também. As minhas opiniões a respeito dele vocês têm no vídeo que está aí no card. Sensacional, Infinity 2017. E o último de inéditas que eles lançaram foi em 2020, né? Que foi o Deep Purple Whoosh, né? Mais uma grande capa, mais um grande trabalho gráfico, mais um lançamento nacional pela Shinigami e mais um que eu peguei. Foi o primeiro disco físico do Deep Purple que eu peguei exatamente no lançamento, né? Na semana que ele foi lançado, eu fui na loja Locomotiva Discos, né? E peguei ele também, o lançamento do Blue Oyster Cult, que estavam acabando de sair do forno. Então é mais um que tem um grande significado para mim aí, né? De ir atrás aí do lançamento, assim que ele tá saindo, já ir lá pegar ele saindo do forno para ouvir, né? Tanto que eu ouvi só os singles de divulgação pela internet, né? Mas o disco para mim foi surpresa, a primeira vez que eu ouvi foi colocando ele ali no aparelho, né? Então bem bacana também para minha jornada aí como colecionador, muito importante, de Purple Whoosh de 2020, né? Mais uma bela edição gráfica também, lançamento nacional da Shinigami. E para encerrar esse vídeo, né, o único LP que eu tenho do Deep Purple na coleção, que eu ganhei de presente, né, tem um vídeo aí, alguns presentes que eu recebi de LPs, né, cara, eu fiquei muito feliz, até gerou lá aquele meme que o pessoal brinca nos grupos aí do nossa, né, que eu não... Realmente fiquei muito surpreso quando eu vi isso aqui, que é simplesmente um dos maiores, se não o maior disco ao vivo de todos os tempos, que é o Deep Purple Made in Japan, né, aquele ao vivo do Deep Purple duplo, né, são 2 discos aqui, 2 LPs, cara, muito interessante esse show aqui, é surreal a qualidade dele. Então eu vou tirar aqui para vocês verem, né? Então temos aqui os 2 LPs com o selo da Warner. Então temos aqui, não vou nem tirar do plástico, né? Que eu já mostrei no vídeo lá onde eu recebo os presentes, né? E ele é um disco, se eu não me engano aqui, acho que não é de época, né? Mas é um disco bem antigo já aí. E tá muito bem preservado, muito legal, né? E ele é um disco gatefold também, ou seja, ele é aquele que abre ao meio aqui, né? Então tem aqui o sol, né? Representando aí, claro, o Japão, e dentro aqui o setlist, né? Com as músicas, os créditos, enfim, a data da gravação do show, né? Tá aqui, quer ver, ó? 16 de agosto de 1972, 17... Entre os dias 15 e 17 de agosto, nos shows, nas apresentações no Japão, o Deep Purple gravou aqui esse ao vivo clássico, que é o único LP do Deep Purple que eu tenho na coleção, que eu já escutei demais aqui, simplesmente esse é um daqueles discos que não enjoou. Então essa daqui foi a minha coleção do Deep Purple e dos seus associados, os seus derivados, digamos assim, né? E agora digam aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não, o que vocês têm dessas bandas, se vocês curtem, se vocês gostam mais do Whitesnake, do Rainbow, do Deep Purple, qual a fase do Deep Purple que você prefere. Vamos ter essa discussão aí nos comentários. Lembre-se de deixar sua inscrição, seu like para ajudar aqui o canal, seguir a página no Instagram, enfim. Obrigado para quem viu até aqui. Até a próxima.